Eduardo Bolsonaro voltou a causar polêmica por conta de suas bananices. No final de semana ele fez um discurso execrável atacando professores, mostrando pra mim que o bolsonarismo está perdido. Eles estão tentando recuperar a política do confronto, mas como não podem mais atacar o STF e o TSE com medo de cassação e prisão, eles voltaram ao discurso ideológico lá de 2015 e 2016, mostrando que a saída do Carluxo de fato destruiu esse velho bolsonarismo. Esse discurso do Eduardo é um discurso velho, antiquado, que não está mais aderente com os novos anseios dos apoiadores de Bolsonaro. Na minha opinião, esse discurso do Eduardo não vai mais engajar a base bolsonarista. O bolsonarismo já era. O que você achou desse discurso do Eduardo? Foi para tentar engajar a base ou ele é um completo tolo? Você concorda comigo que esse bolsonarismo do Bolsonaro está destruído? Deixe seu like se você acha que o Eduardo é um pastel e se inscreva no canal. No fim de semana, o Eduardo Bolsonaro discursou em um evento pró-armas. E ele começou a falar, sabe-se lá o que passou na cabeça do Bananinha, sobre os professores. E ele começou a dizer que a doutrinação que acontece nas escolas, ela é comparável com um traficante que alicia as crianças brasileiras para o bolsonarismo, para o crime organizado. Esse discurso do Eduardo repercutiu muito, que era exatamente o que ele queria. Muitas pessoas criticaram o discurso do Eduardo Bolsonaro, falaram que a fala foi execrável, tudo aquilo que manda o protocolo, mas ninguém está fazendo aquilo que nós aqui estamos fazendo nesse exato momento, avaliando as motivações do Eduardo e como esse discurso mostra que o bolsonarismo está completamente esfacelado. Porque esse discurso ideológico é o discurso lá de 2015, 2016, que a direita usou muito. A não, a doutrinação, tem influência ideológica, né? Viés ideológico, escola sem partido, todas aquelas situações que acabaram surgindo a partir das manifestações, né? Dos desdobramentos das manifestações de junho de 2013, né? Naquele momento que o MBL surgiu, o próprio Mamãe Falei, uma pegada muito parecida com essa perseguição a professores e a doutrinação que acontecia nas escolas. O Eduardo fez isso porque o discurso do bolsonarismo está muito restrito e eles precisam fazer a política do confronto. Aqueles que são mais antigos no canal sabem muito bem o que é essa política do confronto, mas aqueles mais novos, né, que chegaram agora, podem desconhecer. Mas a política do confronto basicamente é selecionar um determinado alvo e fazer ataques sistemáticos a esse alvo. Eu tenho um vídeo explicando perfeitamente a política do confronto, link aqui no card, trazendo detalhes. Mas essa é uma política bem tradicional do bolsonarismo. Bolsonaro sempre sobreviveu politicamente atacando adversários, que podem ser pessoas, instituições ou qualquer coisa. A primeira vez que o Bolsonaro foi vitorioso foi na disputa para vereador na cidade do Rio de Janeiro. E ele venceu justamente atacando seus superiores, aquela história da bomba, né? Bolsonaro, ele foi o vitorioso sendo uma espécie de sindicalista para as tropas de patentes mais inferiores. Depois ele começou a atacar, falar que não tinha que pagar imposto, atacou a Maria do Rosário, kit gay, até que o Carluxo pegou essa política do confronto e a aprimorou, fazendo de Bolsonaro o revolucionário social, aquele bastião da luta contra o sistema. E Bolsonaro, na política do confronto mais recente, atacava as instituições, atacava o STF, chegou a atacar o Congresso no começo do mandato, mas depois, com a chegada do Arthur Lira, ele se rendeu completamente. Só que agora o Bolsonaro, ele não pode mais atacar o STF e nem o TSE. Bolsonaro e os bolsonaristas, porque o próximo passo do Bolsonaro é justamente a sua prisão. Ele vai ser julgado no STF e vai ser preso. E os bolsonaristas também não podem mais atacar o TSE, porque o próprio Eduardo, o Flávio, o Carlos também, eles estão na mira do TSE, como outros bolsonaristas também. Nós já explicamos tudo isso, link aqui no card. Então, na falta de alvos institucionais para serem atacados, eles precisam buscar
novos alvos para a realização dessa política do confronto. Por isso que eles recuperam esse discurso de 2015, 2016, atacando professores, atacando a educação brasileira. O Eduardo, ele conseguiu aquilo que ele queria, a repercussão. Mas aqui no canal nós estamos simplesmente descascando o bananinha para mostrar que ele tem uma bananinha muito minúscula. E tudo isso faz parte de uma estratégia do próprio Valdemar Costa Neto, que segundo reportagem do O Globo, tem gostado da postura do Eduardo Bolsonaro. Ao contrário da postura do Flávio, que tem causado problemas dentro do PL e críticas internas. Porque o Flávio ele tem ambições maiores, ele espera disputar talvez a presidência em 2026, mas ele tem um papel de fazer a intermediação do bolsonarismo mais PL com o STF, o que ele não tem feito. Por isso que nesse momento o Eduardo Bananinha, por fato de ser um grandíssimo de um panaca, ele consegue crescer dentro do PL porque ele é simplesmente inofensivo. Essa busca, pessoal, por novos alvos, né, dessa política do confronto, na minha opinião, ficou também muito clara na entrevista do Bolsonaro ao programa Pânico. Entrevista que nós comentamos, link aqui no card. A entrevista ao Pânico foi uma entrevista bastante esquisita, pelo menos no meu modo de ver. O Bolsonaro, ele falou assuntos completamente desconectados. Foi uma entrevista ruim do Bolsonaro, porque ele não deixava o Emílio falar, ele se alongou muito, falou coisas da época que ele estava lá em Eldorado Paulista, uns assuntos simplesmente nada a ver. Mas o Bolsonaro se mostrou bastante perdido em qual assunto ele iria priorizar. Porque há uma dificuldade agora dos rumos do próprio bolsonarismo e da política do confronto. Bolsonaro, na entrevista ao Pânico, não sabia se ele falava sobre propriedade privada, se ele falava sobre liberdade de expressão, ele ficou perdido, ele não aprofundou, porque ele não tem ainda um novo mote para adotar, ele não tem um mote para ser farol e guia do bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro, ele está tentando agora voltar esse discurso ideológico, tanto que na entrevista ao Pânico, o Bolsonaro me pareceu muito o Bolsonaro de 2015 e 2016. Tanto, pessoal, que no mesmo dia que o Eduardo Bolsonaro fez o ataque aos professores, horas depois o Bolsonaro atacou a reforma tributária, falando que alguns trechos da reforma tributária eram comparáveis àquela responsabilidade, governança, né? Governança, responsabilidade social e ambiental, aquela ESG, né? E de meio ambiente, tudo claro que em inglês, né? Então seria meio ambiente, governança e administração. O Bolsonaro comparou a reforma tributária com uma ESG, uma governança social e ambiental, responsável, enfim, como algo doutrinário e ideológico. Muito estranho, né? Comparar a reforma tributária com falar que foi algo ideológico. Foi assim, no mesmo dia. Essa crítica do Bolsonaro, para mim, ela é muito reveladora, porque mostra que o discurso dele de ataque institucional, o discurso do revolucionário ficou para o passado, não existe mais e eles vão adotar o discurso ideológico. Se eles fizerem isso, vai dar tudo errado, porque esse não é mais o anseio dos bolsonaristas. É claro que muitos bolsonaristas vão falar de doutrinação, principalmente aqueles mais conspiratórios, mas não é o discurso que engaja o bolsonarismo. Esse discurso é muito 2015, o bolsonarismo já evoluiu. Esse discurso é o discurso do Nando Moura, aqui do YouTube, né? Do próprio Mamãe Falei, lá em 2015, o Kim Kataguiri. Não é mais o discurso atual do bolsonarismo. Os bolsonaristas, eles querem a destruição das instituições, a destruição das leis, fechamento do STF, fechamento do TSE. Essa é a nova identidade do bolsonarismo. É a identidade que é propagada pelo André Valadão. André Valadão, pastor bolsonarista, que é o representante da Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha que prega ataques a determinados grupos com respaldo religioso. Comentamos os escândalos recentes do André Valadão, né? Todas as polêmicas e revelações mostrando que, na verdade, ele aparentemente tem um casamento de fachada e coisas do tipo. Link aqui no card para você entender. Só que esse discurso do Bolsonaro não tem mais identidade com o discurso dos bolsonaristas atuais, que é o discurso que eles querem ouvir, é o discurso do André Valadão. Por isso que no meu vídeo que eu fiz, link aqui no card, eu falo para vocês, o bolsonarismo acabou e quem destruiu o bolsonarismo foi o Carlos Bolsonaro.
Carluxo foi responsável por jogar a pá de cal, por matar o bolsonarismo, porque era ele que conseguia, com as suas próprias frustrações, engajar os bolsonaristas, motivar a militância bolsonarista, porque como nós falamos no decorrer do vídeo, foi Carlos que aprimorou a política do confronto bolsonarista, com o gabinete do ódio direcionando os ataques aos adversários de Bolsonaro, para que eles se sentissem intimidados a fazerem críticas ou tomar posturas e medidas contrárias ao governo Bolsonaro. Sem Carlos, esse bolsonarismo de 2022, o bolsonarismo mais recente, o bolsonarismo atual, simplesmente não existe. Esse discurso do Eduardo é um discurso ultrapassado, é um discurso velho que não vai funcionar. Eduardo acha que ele está salvando o bolsonarismo, quando na verdade ele está ajudando a enterrar.